Graça e paz a todos os irmãos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um texto aqui, uma palavra, no livro de Tiago, no capítulo de número 2. Vou ler muito tranquilamente, para que todos possam entender a santa palavra do Senhor. Diz assim a santa palavra do Senhor: Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Ele está dizendo para que não tenha distinção, não tenha nenhum tipo de acepção de pessoa, preconceito. Tiago está nos aconselhando a não ter nenhum tipo de preconceito na reunião dos santos, na congregação, nos cultos, em adoração a Deus. O versículo 2 ele vai dizendo, por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem trajes de luxos, e lhe disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissesse ao pobre, fica ali em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Nós estamos no 3. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Infelizmente hoje, eu tenho que rir. É o que mais acontece em nossas reuniões. Damos honra a quem entra com anel de ouro no dedo, um empresário, trajes bem elaborados, roupa de marca, terno Armani, sapato italiano, tem boa influência na cidade, é rico. E infelizmente, na época que estamos vivendo, nós estamos hoje em julho, 25 de julho, se eu não me engano, 26, perto das eleições, aí chega um candidato, entra, né, nas nossas reuniões e são tratados como, não que não possa tratar com honra, não que não possamos dar honra a quem tem honra, a própria Bíblia diz isso, mas entra uma pessoa humilde, precisando de ouvir a palavra, precisando de ser acolhido, alguém embriagado, né? Obviamente nós não vamos deixar que tenha confusão dentro da igreja, uma bagunça, alguém entra embriagado querendo causar tumulto, nós vamos chegar com carinho, sentar com ele, conversar com ele. Isso, o obreiro ele tem que ser preparado para isso. Mas há uma distinção muitas das vezes. Alguém que chega de terno e gravata, né? Jesus alertou muito bem sobre isso também. São sepulcros caiados, né? Chamou uma escala, um tipo de pessoas de sepulcro caiado, por fora bem alinhado e por dentro podre, né? Em decomposição. E Tiago aqui está nos alertando sobre isso. E o que nós mais vemos isso é hipocrisia dentro dos templos. Alguém que vive uma vida desregrada, uma vida de promiscuidade, uma vida larga, né, que não condiz com a vida cristã. Ele tem muito prestígio na cidade, né, e quando entra nas igrejas é bem tratado. E alguém, às vezes, que não tem dinheiro, não tem relógio de ouro, não tem... Nós vimos isso até com pregadores, irmão. Pregadores mais humildes são colocados de lado, né? Questão de ofertas. Eu já fui pregar em eventos que eu era do segundo escalão, eu não era da escala alta, né? Eu não era a comissão de frente. O pregador que vinha pregar no sábado era alguém conhecido, famoso. E não que eu almeje isso, né? Mas para você entender o que Tiago está dizendo aqui no capítulo 2, no verso 1, 2 e 3 por enquanto. E eu preguei na mesma autoridade, na mesma unção, na mesma graça que o pregador. E o pregador recebeu uma oferta e eu não recebi. Não que eu queria receber, mas é direito, né? Se fez para um, por que não fez para outro?
E é essa a distinção, porque eu sou mais simples, o outro tinha mais garbo, elegância, terno apertadinho. Infelizmente foi dessa forma, mas o nosso conselho hoje, através de Tiago, é isso: não fazer distinção. Olha o versículo de número 4. Não fazer distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Jesus não chamou os pobres. Tem um texto muito bonito que eu me recordo, é quando os discípulos de João Batista vai até Jesus perguntando se ele era o Cristo que havia de vir. E interessante que quando Jesus responde ele diz assim: os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam, os aleijados andam, e aos pobres é pregado o Evangelho. Interessante que ele não diz aos pobres se tornaram ricos, né? É o que se prega muito hoje, mas aos pobres é pregado o Evangelho. Jesus não escolheu eles para serem introduzidos no Evangelho, né? E a gente faz essa distinção às vezes, deixa de lado. Se a Bíblia está dizendo que fazemos essa distinção, se naquela época já existia essa distinção, que dirá hoje? Né? O verso 6. Mas vós desonraste o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Infelizmente, muitas pessoas que são ricas, o Deus delas é o dinheiro. Já ouvi muito de pessoas que são ricas, arrogantes, e o texto está dizendo: são eles que nos arrastam aos tribunais, que nos condenam, que falam mal, que são maldizentes às vezes do Evangelho, da Palavra de Deus. Por que essa distinção? O 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprides a lei real encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, comete pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se fizemos acepções de pessoas, nós cometemos pecado. Eu me recordo uma vez que eu fui ministrar numa cidade próxima que, depois de ministrar, não tinha nenhuma cantina na igreja e eu fiquei com fome, minha esposa também. Nós fomos, já era bem tarde, só tinha um barzinho aberto. Eu entrei naquele barzinho de terno e gravata, algumas pessoas alcoolizadas, e quando eu me aproximei do dono do bar, perguntei se ali havia algum lanche, hambúrguer, ele falou que sim, que faria para mim. Quando eu olhei para o lado, tinha um homem já me olhando com os olhos brilhando, e eu de terno e gravata. Ele me perguntou: você é pastor? E eu disse: sou. E as lágrimas começaram a descer nos olhos dele, e ele disse: eu posso te dar um abraço? E eu disse: pode. Ele me deu um abraço, já estava com um cheiro de álcool, né? E cheiro de tabaco também, de cigarro. E ele me deu um abraço e me deu um beijo no rosto. E ele diz: muito obrigado, porque você me deixou dar esse abraço. Eu falei: não, nós estamos aqui para isso. Então nós não podemos fazer distinção de pessoas, né? Porque se fizermos, nós estamos pecando, né? Pois qualquer que guardar a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Isso é muito interessante. A gente preza que guardamos a lei, mas se tropeçarmos num só ponto, desprezamos tudo, né, o que já guardamos. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não adulterarás, mas matas, torna-te transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre
o juízo. Interessante também a gente diz, eu não adultero, eu não mato, mas mente, mas fala mal do irmão. É transgressão da mesma forma. Temos que vigiar em todas as áreas, né? Tentar. Eu sempre digo isso, tentar. Porque às vezes batemos no peito, não, eu não faço isso, eu não roubo. Mas mente, é a mesma transgressão. Né? Mas fala mal do irmão, é a mesma transgressão. Versículo 14. Meus irmãos, que proveito há em alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Olha só, eu tenho fé, mas não tenho obras. As obras sozinhas são vã, assim como a fé sozinha é vã. Porque se você tem fé em Cristo, você faz as obras que Ele fez. Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver em falta de mantimento cotidiano, a sua fé pode salvar essa pessoa que está precisando de um mantimento, que está precisando de um alimento, né? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si. Já teve ocasiões, nós estamos no 18, de eu ir orar para pessoas que estão necessitadas, e os irmãos, orar, Deus abençoe, Deus vai dar vitória, e ninguém enfia a mão no bolso para tirar um dinheiro para ajudar. As obras não salvam ninguém, mas edifica pessoas que estão aqui necessitadas. Edifica pessoas que estão aqui necessitadas. Vamos lá. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Credes tu que Deus é um só? Fazes o bem? Faz bem. Os demônios também o creem e estremecem. Olha que coisa forte. Mas queres saber o homem insensato que a fé sem obras é inútil. A fé sem obras é inútil. Começa a colocar isso na sua cabeça. Faça obras, faça missões. Não apenas professe a sua fé, mas mostre ela com obras. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando escondeu os espias e os fez partir por outro caminho, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra está morta. Que forte isso. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras. Não adianta nada eu professar que tenho fé em Cristo Jesus e não fazer as obras que Ele fez. Não ajudar, não ter um coração bondoso. As obras não salvam, mais uma vez eu vou dizer, as obras não salvam, mas ajudam pessoas da mesma fé. Ou até mesmo, tem um ditado que diz, né, fazer o bem sem olhar a quem. Que você seja representante de Jesus Cristo, que você seja a mostra de Jesus Cristo através das suas obras, não apenas através da sua fé. Tem pessoas que pregam bonito, falam bonito, entregam uma mensagem poderosíssima sobre o amor, mas não vivem o amor, não praticam o amor, não praticam a obra. Que Deus possa despertar em nós um coração não somente impelido pela fé, mas pelo amor às almas, independentemente de que religião sejam. Que as nossas obras possam ser notórias diante de Jesus Cristo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Que as obras sejam feitas e mostradas, não para se amostrar, mas para servir de exemplo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e que o teu coração seja um coração bondoso, que o seu coração seja um coração que ama
abençoar, que ama fazer a obra de Deus. Deus abençoe.